Olá, como vocês estão? Aqui é a Mônica e hoje, como vocês estão vendo, o assunto é calhamaços. Temidos, amados, não sei aí qual é a relação de vocês com esses livros, mas certamente vocês têm um mínimo, né, de curiosidade por esse assunto. Eu posso falar que eu gosto sim de ler calhamaços, mas não leio com muita frequência, então eu preciso de mais fôlego para acompanhar uma leitura dessa, né? Então eu faço de vez em quando. Hoje então eu decidi contar para vocês quais são os meus favoritos, quais foram as minhas decepções e também aqueles calhamaços que eu tô doida para ler. Então se você gosta do assunto, gosta aqui do canal, já peço seu like, deixa um comentário também porque isso ajuda muito na divulgação desse cantinho aqui do YouTube. Bom, eu tava pensando aqui qual foi o primeiro calhamaço que eu li e eu tô bem na dúvida. Se a gente pensar em livros acima de 500 páginas, eu prefiro pensar em calhamaço, assim, um livro de 700, 800 páginas. Mas, se a gente abrir essa seção, entre aspas, e colocar um livro acima de 500 páginas, claro que eu tenho que citar O Mundo de Sofia, que eu li no final dos anos 90, eu acho que eu tinha uns 14 anos, mais ou menos, então essa edição é bem antiga, eu já li esse livro 2 vezes e continuo gostando dele. E outro livro que eu li, na verdade foram 3, né, mas eu vou colocar aqui para representar essa trilogia, o terceiro volume, é a saga, né, trilogia Millennium. Eu lembro que eu fiquei muito presa aqui nessa trama, não sei se o meu gosto continua assim, né, se eu iria gostar dessa leitura, eu nunca reli esses livros, mas eles são realmente enormes e são 3, né, então eu tenho que colocar aqui. Agora falando mesmo dos meus calhamaços favoritos, eu tenho que citar meus clássicos queridos, né, gente? Então, muitos de vocês vão saber o que vai aparecer por aqui. Então, falando em calhamaço, eu tenho que falar de Dickens, né? Então, vou mostrar esses 2 aqui. Grandes Esperanças e David Copperfield, que é realmente um grande calhamaço, né? Tem mais de 1000 páginas. Grandes Esperanças, deixa eu olhar aqui, tem quase 700 páginas, é bem grandinho também. Eu gosto mais de Grandes Esperanças do que de David Copperfield, mas eu entendo que a maioria das pessoas vai preferir David Copperfield, tá, gente? Mas não tem jeito, eu gosto muito de Grandes Esperanças, eu já li 2 vezes, então eu posso afirmar para vocês que é uma história muito querida por mim. Eu gosto de encontrar aqui um protagonista cheio de defeitos, a gente vai conhecer o Pip, que é um órfão que vive com a sua irmã, e aí vai acontecer uma reviravolta lá na vida dele, enfim, ele vai para a cidade, vai se apaixonar por uma moça, e sempre que eu falo de Grandes Esperanças, eu falo que o começo do livro já me conquistou, porque no comecinho do livro o Pippin ainda é criança, então a gente vê o mundo pelo olhar dele, e eu dei risada já no começo. É um livro que vai mesclar, assim, emoções. E outra coisa que eu gosto sempre de falar também sobre Grandes Esperanças é que nessa edição aqui da Penguin, a gente tem os 2 finais, tá? O primeiro e o segundo, que foi o final realmente, né, que foi publicado, porque um amigo do Dickens falou que o primeiro final era muito triste e tal. Só que eu, gente, vou falar pra vocês, né? Eu tenho que falar. E eu prefiro o final original. Eu sei que é triste, mas eu acho que é muito mais condizente com toda a história. E agora falando, né, de David Copperfield, o preferido do próprio Dickens, né? Não é só da maioria de vocês, não. Aqui também é uma história, né, completa, a gente vai acompanhar toda a vida aqui do protagonista, todo o sofrimento porque ele passou, todo o aprendizado. Então é o tipo de livro que a gente se apega logo, né, ao personagem principal. Ele vai sofrer bastante no começo e aí vão acontecendo, né, várias coisas na sua trajetória e é muito bonito ver a evolução aqui desse personagem. Agora vamos para a literatura russa. Eu separei 2 representantes aqui. Um deles é o Tolstói e a Ana Karenina. Nessa edição, né, eu sempre ouvi falar Ana Karenina, mas aqui da Companhia das Letras está bem claro, assim, Ana Karenina, então eu vou falar assim. Gente, eu adorei esse livro eu tenho muita vontade de reler. A gente vai conhecer, claro, a história da Ana e também a história do Liev, que eu também sempre falo pra vocês que eu gosto muito do Liev, que o Liev é chato, sim, mas eu também sou chata, então eu me identifico muito com ele, sabe? Todas as questões existenciais, filosóficas desse livro conversam comigo, então eu não achei chata, não, a parte, né, que o narrador fixa mais nos acontecimentos ali da vida do Liev. Ana Karenina é um clássico muito intenso, né? A parte da vida da Ana é muito intensa. Você com certeza vai se envolver com essa personagem, seja por um apego a ela ou por não gostar das atitudes que ela tem, enfim, mas você não fica indiferente à história aqui desse livro. E o outro representante de literatura russa que tinha que estar nesse vídeo é
Os Irmãos Karamazov, de Dostoiévski. Gente, esse foi meu primeiro Dostoiévski e continua sendo o meu favorito. Esse foi o último livro que ele publicou, então é um livro denso, é um livro que tem muita coisa. Imagine, né, a vida toda do Dostoiévski, tudo que ele já escreveu. Então aqui a gente vai encontrar realmente, na minha opinião, o auge do escritor. Eu ainda tenho alguns grandes clássicos dele por ler, como por exemplo Os Demônios, e vamos ver aí se os Irmãos Karamazov serão desbancados, mas eu acho que não, eu acho que eu vou continuar gostando muito desse livro. Esse livro eu até tentei reler esse ano, mas acabou não dando certo, mas isso é assunto para outro vídeo, né, que eu pretendo gravar falando sobre abandonos que aconteceram nesse ano. Esse ano foi muito complicado para mim, gente, demais, mas agora estou numa fase melhor, mais animada, e eu fico super feliz de continuar aqui comentando com vocês as minhas leituras. Então eu acredito, claro, que eu vou ler esse livro novamente, que vai ser uma grande experiência para mim, porque é sim um livro denso. Então aqui a gente vai conhecer a história, né, desses três irmãos, desse pai horroroso. Vai acontecer aqui, né, um assassinato e também tem essa pegada, claro, né, de quem cometeu esse crime. Mas com certeza o livro é muito mais do que isso, tem muitas reflexões, pensamentos aqui. O capítulo do Grande Inquisidor é super conhecido, não é à toa. Então é um livro realmente que me marcou muito e que sem dúvidas é um dos meus favoritos. Não só calhamaços, mas favorito assim da vida. E eu tenho que colocar aqui também um livro que é bem diferente desses que eu comentei. É um livro assim bem mais leve. É aquele novelão cheio de acontecimentos que você realmente fica preso ali na história do protagonista e nas tramas que o autor coloca, né, ao redor da história principal, que é O Conde de Monte Cristo, que eu li nessa edição pequenininha aqui da Zahar e que eu gostei muito. Eu realmente fiquei presa na trama. Eu sei que tem pessoas que não curtem, né, O Conde de Monte Cristo, mas eu adorei, porque é uma jornada realmente que a gente vai acompanhar aqui. Tem personagens inesquecíveis. Ele tá, em certo momento, né, em busca de uma vingança, porque ele é preso de forma completamente injusta. Aí tem parte nesse livro, assim, que eu já ficava imaginando cena de filme mesmo, e claro que virou filme, que aliás eu detestei. Eu detestei a adaptação para o cinema. Mas eu posso falar para vocês que o Leonardo gostou. Só que o Leonardo não leu o livro, tá? Por que eu não gostei? Porque eles mudaram muita coisa. Por exemplo, aconteceu alguma coisa na história que foi certo personagem que fez. Eles mudaram para outro personagem. Se mudou muito. E eu não gosto quando muda tanto, sabe? Eu sei que é uma adaptação, mas quando foge muito da trama original, realmente eu não curto. E um calhamaço que eu li esse ano que virou um favorito, vocês já sabem, né? Middlemarch, de George Eliot. Esse livro foi lido aqui na área de membros do canal, então foi uma leitura conjunta e foi maravilhoso. Eu li com calma, eu pesquisei a respeito, né, da vida da escritora e eu acho um baita clássico, eu acho um livro muito bem escrito, um livro que vai abarcar muitos temas, então não é simplesmente a história lá de uma protagonista, não, ela vai falar de uma época. Então aqui a gente vai ver um pouquinho de questões políticas, a gente vai ver como era a medicina na época, os avanços que estavam acontecendo e como as pessoas recebiam isso. E a gente vai ter casamentos aqui. É uma história que, pra mim, foi super redondinha. Eu gostei muito. Eu fui me apegando aos poucos com os personagens. A minha relação, eu sempre falo, né, com a protagonista Doroteia, Dorothea, como você preferir, foi mudando. No decorrer da leitura, ela foi amadurecendo. Eu fui achando a jornada dela realmente muito bonita. E do Lydgate também, que eu posso falar que é outro protagonista dessa história, que é um médico que chega nessa cidade, né, porque Middlemarch é uma cidade fictícia, né, baseada totalmente ali na infância e juventude da Eliot, né, do lugar onde ela nasceu. Esse médico chega ali e vai viver muita coisa, não tem como a gente ficar tocado também com a história dele. Então fica aqui a minha recomendação mais uma vez para você dar uma chance para Middlemarch, de George Eliot. Bem, tudo muito lindo, tudo muito legal. Agora eu vou falar das minhas decepções. Eu tive, posso falar que duas, tá? Vou pegar aqui pra vocês. Primeiro eu vou falar que eu queria ter gostado muito mais desse Thomas Mann aqui, Os Buddenbrook. Aqui é uma história de uma saga familiar, assim, a gente vai acompanhar gerações de uma família, mais uma geração especificamente. Ele é um livro mais parado, tá? E em certos momentos ficou um pouco chatinho pra mim acompanhar aqui a história da família. Mas, assim, chama muito minha atenção porque esse livro o Thomas Mann escreveu, acho que aos 25 anos. Ele vai contemplar realmente vários aspectos dessa família. Então a gente vai ver, né, a história de irmãos, depois, né, dos filhos que eles têm. Me comoveu. Eu sempre falo, né, que a morte de um personagem específico aqui na história me comoveu bastante.
Mas, pela expectativa que eu estava de Os Bodenbrook, realmente eu tenho que falar que foi um clássico que me decepcionou. E outro clássico, só não vai saber qual é quem é novo aqui no canal. Porque se você já tá aqui um tempinho, você sabe. Ai, meu Deus. Os Miseráveis, de Victor Hugo. Gente, eu nem sei o que eu falo mais de Os Miseráveis. Eu sempre tô cornetando Os Miseráveis, que eu falo que é uma história comovente, que é uma trama legal, só que com muitas partes que você fica assim pedindo a Deus fôlego para continuar. Essa foi a minha experiência, não tem jeito, eu achei o Victor Hugo muito prolixo aqui nessa história, que tem personagens, sim, inesquecíveis, sem dúvida nenhuma, só que esse livro, gente, poderia ser menor. Na minha opinião, ia deixar esse clássico mais interessante ainda. Bom, tô boazinha, só separei esses dois clássicos para cornetar, e agora eu vou mostrar para vocês clássicos que eu tô doida para ler. Sim, estou com muita expectativa, então eles podem virar decepções, mas eu acho que não. Primeiro eu vou mostrar um Charles Dickens. Esse aqui é A Casa Soturna. Esse livro não é tão comentado, recentemente até saiu uma edição nova, assim, um box em 2 volumes, super bonita, mas eu já tinha comprado essa daqui da Nova Fronteira, né? Aliás, essa edição também é da Nova Fronteira, tá? Essa nova. Mas enfim, eu já tinha comprado essa, então aqui estou com esse Dickens, que foi publicado, deixa eu ver, em 1853. E é considerado pela crítica, tá falando aqui, o romance mais perfeito de Charles Dickens. Meu Deus, que vontade de ler! E um tema que ele vai abordar, pelo que eu tô vendo aqui, é o sistema judiciário inglês. Quem já leu esse livro? Me conta aqui se você gostou, se você acha que eu vou gostar. Ah, eu vou ficar muito, muito surpresa se eu não gostar de A Casa Soturna. Agora, uma das minhas vergonhas do ano, né, que eu já vou compartilhar com vocês, eu comentei, aliás, com vocês aqui no canal, que o meu desafio de 12 livros foi por água abaixo. E assim, desisti mesmo no meio do caminho, esse ano foi muito maluco pra mim, eu entendi que eu não estou no momento de listas, de ter metas de leitura, eu quero, assim, escolher o que eu vou ler na hora, tá? Eu tô com isso, isso continua cada vez mais forte comigo. Então já adianto para vocês que não vai ter vídeo aqui no canal de 12 livros para 2025, não. E eu lamento, gente, mas um dos livros que eu tinha colocado nessa lista, que eu quero muito ler, que vontade de começar, mas tem que ter fôlego. Esse aqui é Guerra e Paz, de Tolstói. Será que vai bater Ana Karenina no meu coração? Tenho muitas expectativas sim, gente. Não tem como ter expectativas com Tolstói ainda falando de Guerra e Paz. Eu ganhei esse livro. Ai, que felicidade. Vocês lembram daqueles presentes que a página de Euterpe dava para vários produtores de conteúdo, né, aqui no YouTube? E eu não sei se alguém descobriu, né? É um mistério, enfim. Mas eu ganhei esse livro deles e, nossa, que alegria. Queria muito ter lido esse ano, continuo doida pra ler. Vamos ver aí, não vou prometer nada, tá? De repente vocês vão me ver lendo Guerra e Paz. Vai ser assim, o susto. E para finalizar esse vídeo, eu vou mostrar dois livros aqui que separados não são calhamaços, só que eles fazem parte, né, do Tempo e o Vento. Eu tenho o primeiro e o segundo é volume à parte, que fala, é parte. Eu tenho a primeira e a segunda parte de O Tempo e o Vento, que a Jamile, maravilhosa, me deu. Ai, Jan, que vontade de começar a ler esse livro. Todo mundo que tem gosto parecido com o meu, que lê essa história aqui, adora. Então também eu vou com a expectativa lá em cima para ler essa história do Veríssimo. Ufa, é isso, gente. Até perdi o fôlego aqui com tanto calhamaço. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa aqui nos comentários aquele calhamaço que você adora, recomenda. Eu vou adorar saber. E eu te agradeço muito, como sempre, por você ter assistido esse vídeo até aqui. E eu espero vocês num próximo aqui no canal. Até lá, tchau, tchau!